E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara Teu Coração, que estamos diante da quarta rodada do Campeonato do Mundo. Hoje, Ding e Liren de brancas contra o Gukesh. O mundo se pergunta, que problemas o Ding vai colocar na abertura pro gênio indiano? Agora, antes de entrar no tabuleiro, vejam lá, o Ding teve uns problemas, mas foi na cadeira. Então não conseguia ali encontrar a altura exata, um sobe e desce, uma coisa terrível. Mas o Ding solucionou isso com 2 ou 3 brilhantes. Já solucionou todos esses problemas. O mundo se pergunta agora, será que o Gukesh vai segurar os problemas que o dragão chinês vai botar aqui? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de voltar para essa parte da inacreditável, chegou a maior oferta de desconto da história da comunidade Super Alboredo, estendida em homenagem ao Campeonato Mundial de Xadrez. E essa super oferta tu vai encontrar apenas aqui no canal durante os vídeos de cobertura desse Mundial. E fazendo parte da comunidade de alunos, tu vai ter acesso ao curso completo de Índia do Rei, abertura italiana, siciliana Najdorf, siciliana Dragão, como enfrentar todas as sicilianas, como enfrentar a defesa francesa, como se preparar para torneios e o curso completo de tudo que o Super aprendeu com o Dvoretsky. Essa é a oportunidade perfeita para dar aquele salto no teu conhecimento enxadrístico. Eu mesmo sou prova disso. Esses 2.500 que eu peguei recentemente online vêm do estudo dentro da comunidade. Rafael, como eu faço para entrar na comunidade? É muito fácil? É só clicar no link que tá aqui na descrição, acessar o site da comunidade, lá tu vai poder tirar todas as tuas dúvidas, tem tudo lá explicadinho. Se tu gostar de tudo que tu viu, é só clicar no grupo do WhatsApp, porque dentro desse grupo, no dia 6 de dezembro, por apenas 24 horas, as matrículas, elas serão abertas. Então já fica de olho, ligadão por lá, para não ficar de fora dessa super oportunidade. Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! E de brancas, já Ding Liren, o dragão chinês contra Gukesh. E a primeira surpresa da partida é o lance 1 do Ding, cavalo F3, uma rete. Uma rete foi colocada, nada de E4, de peão-dama, nada de inglesa. O Ding joga uma posição bem mais posicional, mas também flexível, porque deixa várias jogadas para o Gukesh no lance número 1. Será que teremos preparação? Vejam lá, o Gukesh jogou D5 e depois de lances naturais vem B3. Essa daqui é a abertura que o Ding quer colocar em campo hoje. Claro que é um lance mais raro. C4 aqui é o lance mais jogado. Vejam nas imagens que o Gukesh também não parece muito feliz com a linha que o Ding está escolhendo. E pode sim vir preparações por aí. O Gukesh vai gastar um pouco de tempo aqui. Ele jogou o lance bispo F5, olha lá, para jogar E6, com o bispo fora da estrutura de peões. O Ding joga bispo E2 preparando o roque. E depois de H6, que é um lance lógico, para não deixar as brancas pegarem o bispo de casas claras, da casa de H7 para o bispeto, contra cavalo H4, bispo A3 é a ideia do Ding, cuidado, porque esse lance bota um certo veneno nessa diagonal, lá, se tu jogar o lance de desenvolvimento E6, eu troco os bispos e tu perde o roque. Não é uma posição tão agradável de jogar com o rei assim no centro, então aqui o Gukesh jogou o fino, que é cavalo D7, a ideia é que ele quer sim tirar o peão e controlar o bispo de F8. Vai dar muito interessante, por sinal. Vai acontecer. O Ding jogou o natural roque, E6, e agora vem a troca em F8. E a ideia do Gukesh é tomar de cavalo, olha lá. Bom, o cavalo tá aqui bem atravessado, não deixa o roque das pretas. O Ding começa a luta pelo centro, e esse cavalo ele volta para D7. Uma ideia toda muito refinada, mas os problemas ainda virão. Vejam como o Ding estava jogando mais rápido, ele estava aguardando. Ele já estava de olho nessa variante para o Gukesh. O Gukesh voltando o cavalo, ele prepara E5, então para ganhar esse centro, e o Ding aqui, ele não deixa o E5 chegar. Ele contra-ataca o peão de D5, então tu não consegue fazer o avanço ainda. O Gukesh jogou com o roque, protege o rei dele, veio agora a troca em D5, e aqui, um dos temas do jogo, o Ding joga o lance B4, e esse é um lance fino, porque ele grita o plano. Qual, Rafael? O ataque das minorias. Então vejam que o Gukesh jogou o lance C6 e esse ataque ele pode chegar, que é a ideia de dama B3, passa a torre, joga o lance A4, B5. E por que minorias? Porque eu tenho 2 peões contra 4, mas isso aqui quebra em algum momento, e a gente vê muito isso no gambito da dama. As pretas podem ficar com uma debilidade no peão de C6 no seguinte cenário, olha lá, toma, toma, e esse peão fica meio atrasado, tu joga o lance D4 aqui, e aquilo ali é um problema de longo prazo, que pode sim custar o jogo para as pretas. O Gukesh vai ter que lidar com isso no detalhe. Bom, nesse momento,
O Jing jogou cavalo D4, uma ideia muito interessante, ele ganha um tempo no bispo. Piora aqui o bispo do Gukesh em H7 e ele joga dama B3 e tá lá. Vai vir mesmo o ataque das minorias. Vejam que depois que foi jogado dama B3, o Gukesh também demonstrou uma determinada atenção, fica no ar porque as brancas têm um plano claro e não é tão claro o plano das pretas, como que tu vai lidar com essas ameaças que estão por vir. Bom, o Gukesh seguiu jogando o fino, ele passou o cavalo para E5, vejam que faz sentido. Já antevendo a debilidade futura do ponto de C6, ele reforça por ali e bomba! A4 joga o Jing, preparando de fato o B5 de novo. O Gukesh, ele faz uma defesa. Claro, a torre na coluna que pode abrir é interessante, mas também ele quer segurar em C6. Esse é o tema principal. E ao mesmo tempo, ele defende o B5. Porque se o Jing joga esse lance rápido, o Gukesh argumenta que ele tem C5 e a posição segue fechada, sem nenhum tipo de problema para as pretas. Só que o Jing, ele joga A5. E esse lance traz veneno, como a gente vai ver. Vejam que o Gukesh aqui, ele rebateu com B6. Uma ideia muito criativa e interessante. Por quê? Pra entender o A5 do Jing, tu tem que passar a vez de pretas. Olha lá, por exemplo, rei H8. Só pra ilustrar a ameaça, que é F4, que é terrível pras pretas, porque tu piora muito o cavalo que estava centralizado e agora tu leva A6, que é a ideia de A5 do Jing. Claro, tu não vai tomar aqui quebrando toda a estrutura, tu joga B6 e aqui tá claro. Vem torre C1 e C6 já tá como um alvo. Então as brancas têm um ponto pra mirar. Agora, olha como o Gukesh lidou com isso. Ele lidou com B6, que é pura tática. E essa jogada, ela tá muito relacionada a usar o bispo que parece que não tá jogando. O bispo de H7 aqui, ele é fundamental na variante que o Gukesh viu. Vejam que aqui o Jing, ele faz uma concessão. Ele volta uma peça. E normalmente o lance onde tu volta um cavalo que tá centralizado é uma concessão, porque tu não conseguiu manter ali a tua ideia de iniciativa. As máquinas gostavam mais de bispo A6, ainda uma forma ambiciosa de tentar botar problemas para as pretas, mas não é fácil de encontrar as continuações. Vejam que o lance do Jing, ele vai ser muito lógico aqui, depois que a gente entende o B6 do Gukesh. Rafael, calma lá. Por que que B6 é tão bom? Por que que o Jing não seguiu jogando F4 que tu falou ali atrás que era bom? Porque aqui não funciona tão bem. A ideia é que o Gukesh não volta agora o cavalo para uma casa passiva, ele joga essa ideia, que é o cavalo C4, que ameaça, olha lá, pega uma certa iniciativa. Mas, Rafael, aqui eu posso tomar e ganhar o peão, sim, e agora tu entende o B6 apoiando quem? A casa de C5. Essa é a ideia do Gukesh. Porque, basicamente, se tu tome ou não tome, eu vou continuar ameaçando o teu cavalo, e se tu voltar o cavalo para F3, aqui tu entende o plano do Gukesh, que usa o bispo de H7. Então vejam lá, quando o Jing, na partida, ele volta o cavalo para F3, a ideia dele é não permitir essa mesma variante, que aquele C5 venha atacando o cavalo. Para que tu não possa, claro, depois da volta do cavalo, tomar aquele golpe que a gente acabou de ver. Então o Jing meio que adiantou essa ideia, mas com isso ele faz essa concessão de tirando uma peça do posto avançado, o Gukesh consegue trocar em F3 e agora o Gukesh é quem pega uma certa iniciativa com o lance D4. Então esse lance aqui vai abrir um pouco mais da posição, o cavalo da casa de C3 também volta para E2, então as peças começam a voltar um pouco, embora ainda tá em equilíbrio, veio a troca em E3, e agora o lance bispo E4 tá lá, o Gukesh consegue, com toda essa sequência que começou com o lance B6, trocar o bispo mal ali, o bispo de H7. Não vai ter como defender muito essa ideia. O Jing ganhou um tempo aqui na dama, dama em E7, e agora vem a troca em E4, e o Jing troca em B6 e joga cavalo C3, e parece que a posição vai se encaminhando para um final. Agora, tudo vai mudando pouco a pouco, porque vai surgindo a possibilidade do Gukesh em algum momento jogar o lance C5 e criar um peão passado. O quão grave isso vai ser, só os próximos lances dirão. Aqui tem clara a proposta da troca dos cavalos. O Gukesh, ele não trocou, ele trouxe a torre para a coluna. O Jing troca agora em E4 e entramos em um finalão. Aqui o Jing dá um respiro pro rei dele, é um lance natural. E agora C5 é o lance do Gukesh, criando de fato um peão passado, que pode ser grave em algum momento e em outros não, caso o Jing consiga neutralizar as ameaças. Veio agora a troca em D8, vejo que o Jing segue simplificando. Veio a troca em C5. E aqui, torre C1, tá claríssimo que o Jing vai pra cima desse peão. E também, se o peão cair, o Jing fica com um peão a mais. E aqui o Gukesh joga um lance venenoso. Venenoso é a palavra. Porque o Gukesh tira
a casa de fuga do rei das brancas, que é a casa de H2. Vejam que ele provoca o Ding ao erro nesse momento. O Ding aqui, ele jogou o lance dama C2. Mas, Rafael, o Ding aqui tem que segurar o peão passado. Imagina se ele joga dama C3. Olha que é um lance que parece fazer sentido, porque eu quero trocar. E nesse final de torres parece muito mais empatado, porque o final de torres com peão a mais, às vezes não é problema nenhum. E eu ainda ameaço o peão de C5, meio que forço a troca. Só que aqui tem um golpe, olha lá, que é torre D1. Então veja quando ele botou a dama em E5 tirando essa casa, isso é importante. Porque aqui não tem jeito. A única jogada para as brancas é tomar a torre e tu perde a dama. Então é um lance venenoso. O Gukesh tentou essa rasteira, mas o Ding, claro, não nasceu ontem. Ele não caiu. Ele ameaçou o peão. Agora, o Gukesh passou a torre para D5 embora. Ele poderia só ter jogado qualquer outra coisa. O plano ainda é o mesmo, né? Se tu tomar, tu leva a torre D1. Mas o Gukesh defendeu esse peão. G3 jogado, agora o Ding dá mais mobilidade pro rei. E F5, e aqui é um momento importante também do jogo, porque esse lance pode trazer a ideia de rei H7 e G5. Vejam que é um dos momentos também onde o Ding começou a se mexer um pouco mais ali na cadeira. Será que o Gukesh pode tentar jogar com algum tipo de ambição? Esse final sempre tem a possibilidade. Bom, o Ding aqui jogou o lance rei G2, melhor o rei dele. Rei H7 chegou preparando, talvez isso pareça loucura, o lance G5, para jogar F4, me parece um pouco de maluquice. O Ding jogou aqui dama C4, de qualquer maneira reforçando a casa de F4, e agora dama D6, jogou o Gukesh, e o Ding aproveita esse momento e rompe pelo centro com o lance E4, a posição vai secar um pouco mais. O Gukesh jogou torre E5, o Ding tomou, simplificando, e depois da retomada ele joga dama E4, tá lá, cravou essa torre, a posição simplificou bastante, e aqui o Gukesh oferta a troca das damas, e o Ding pegou a troca, e tá claríssimo. Ambos os jogadores vão centralizando o rei, e aqui surge um repeteco, sim. A rodada número 4 empatou após essa repetição. Uma partida muito interessante, o Ding botou alguns problemas práticos pro Gukesh, e a posição começou a aliviar mesmo, foi depois de cavalo F3, um empate, na rodada 4. E tá no ar a precisão desta prévia. Os dois jogaram como duas máquinas assustadoras. Partida muito interessante. Embora terminou empatado. Teve luta. Foi até secar realmente a posição. Agora tudo muda de figura. Porque amanhã o Gukesh vem de brancas e o mundo se pergunta o que o Gukesh vai colocar na abertura. Será que tem um peão rei, um peão dama, uma inglesa? Que novidades teremos? O match segue empatado em 2-2 e ficamos de olho nos próximos capítulos. Se tu gostou do vídeo, do resumão, não esquece de likear e até os próximos vídeos!